Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, batendo na sua porta, pedindo licença para entrar e se juntar nessa boa prosa que tá começando agora. Durante a próxima 1 hora, a gente vai falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura, discutir um mundo melhor e mais justo para todo mundo, sem deixar de lado também as questões fundamentais da política, economia, política internacional, outro assunto que a gente vai tratar no programa de hoje. Pode ficar tranquilo que tudo cabe nessa boa prosa do Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nesse papo que está começando agora. Se liga nos destaques. Qual o impacto da descriminalização da maconha no Brasil? Vamos destrinchar o que significou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Famílias do MST reconstroem moradias em acampamento incendiado na Paraíba e afirmam que vão ficar no local até o fim. Pesquisa revela que Pantanal secou 61% antes das queimadas que destroem o bioma. Reportagem destaca como a MST pretende plantar 100 milhões de árvores até 2023. Vamos trazer as atualizações sobre Julian Assange e também sobre a tentativa de golpe militar na Bolívia. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora lá que tem muita coisa para falar. E a gente começa o programa de hoje, então, repercutindo, destrinchando o que significa essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte e uso de maconha no Brasil. A gente sabe disso desde terça-feira, mas ontem, quarta-feira, os ministros voltaram a se reunir para debater, afinal, qual seria a quantidade que diferenciaria o usuário do traficante. Então, os 11 ministros do STF definiram que é 40 gramas ou 6 pés de maconha, que vão definir se a pessoa vai ser entendida como uma usuária ou como traficante. Sempre bom reforçar que não se trata nada de legalizar a maconha, muito menos regularizá-la. Segue sendo proibido fumar no Brasil, o que muda agora é que esse ato não vai ser entendido mais como um crime. Mas também a gente precisa entender o que vai mudar na prática, né? Será que aquelas violências policiais, aquelas abordagens que tantos institutos, tantas pesquisas e tanto a nossa própria percepção consegue denunciar que existem diferentes enquadramentos dependendo de quem é a pessoa, de qual for a cor da pessoa? Bom, para entender um pouco mais isso na prática, a gente tem o prazer de receber uma especialista que é a Natália Oliveira, ela que é diretora executiva do Iniciativa Negra e coordenadora da Comissão de Legislação, Normas e Articulação Interinstitucional do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. Natália, desde já, muito obrigado pela disponibilidade. Vai ser importante demais te ouvir sobre esse assunto tão importante nessa semana tão decisiva para o Brasil. Olá, muito obrigada pelo convite. Olá para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Maravilha. Natália, eu fiz uma breve explicação do que foi decidido lá na Suprema Corte, mas ia ser bacana te ouvir um pouquinho sobre a sua percepção e, afinal, responder se é sim motivo para comemorar, para celebrar esse avanço que o Supremo Tribunal Federal está proporcionando para o Brasil. Olha, Lucas, para mim que acompanho, né, essa pauta há um certo tempo e vi essa discussão se iniciar e depois, né, acompanhei, né, esse processo acontecendo na STF quase uma década, ainda estou, né, assim, cautelosa para emitir opinião sobre, né, uma mudança repentina. Acho que em muitos momentos a gente já esperou que isso se resolvesse, até lá atrás, quando o RE começou a tramitar, e aí quando a decisão vem, né, ela vem cheia de reviravoltas, né, então até a semana passada, o voto do Dias Toffoli tinham entendido que ele não somava a maioria para a descriminalização, depois ele ontem apareceu no plenário da STF revendo, né, seu posicionamento, hoje já os juízes entraram de novo, né, revendo coisas, então fica sempre confuso. E como a gente está conversando logo após o encerramento, eu vou tentar te dar uma opinião menos tomada de emoção e uma análise do processo. Acho que, assim, a gente tem um fato histórico, que é, mais uma vez, o judiciário reconhecendo o racismo, né, impetrado a partir das suas decisões, e é histórico na medida em que ele reconhece diretamente a relação da aplicação da lei de drogas ao racismo. Quer dizer que isso vai acabar com o racismo? Não necessariamente, né? O Brasil ele acabou com a escravização de sujeitos negros e no dia seguinte não fez nada para reparar
esses danos ou construir políticas de cidadania e leis, né, que incluíssem nós, sujeitos negros, como cidadãos. Então, acho que é histórico este reconhecimento, acho que, inclusive, isso foi, né, exaltado em mais de um voto dos juízes, né, em vários momentos, principalmente nesse último período da retomada do julgamento. Vejo também como positivo os juízes reforçarem, né, os padrões de tratamento e cuidado para uso de álcool e outras drogas no cuidado em liberdade, com parâmetros a partir da Organização Mundial de Saúde, reforçando a nossa rede de saúde mental, para estratégias de redução de danos, né, e os próprios centros de atenção psicossocial, que no último período ficaram bastante sucateados, seja por desinvestimento no governo Bolsonaro e até uma tentativa de desmonte da rede de saúde mental, que inclusive, né, tem como um efeito prático, que é o desfinanciamento dessa rede, em detrimento do financiamento, né, o crescimento do financiamento das comunidades terapêuticas, que não aconteceu só no governo Bolsonaro, né, ela segue em curso no governo Lula. Então, reafirmar o óbvio e o sensato, hoje em dia, né, diante de tantos absurdos que a gente vai, para nós que vamos fazendo articulação política nos bastidores da Câmara, né, do Congresso Nacional, já é um respiro. Você entender que tem um poder, pelo menos, ou às vezes parte de outros poderes, que tem um entendimento próximo do razoável, né? Que não é retomar a perspectiva de cuidado em tratamento, de cuidados e tratamentos em internação forçada, que desincentive práticas muitas vezes que retomam a lógica manicomial extinta no Brasil. E acho que para por aí, né? Assim, para por aí no sentido de tanto é histórico, esse reconhecimento. Acho que isso abre brecha e possibilidade para que essa discussão também se amplie junto com a opinião pública. Uma coisa é crescente, né? Assim, esse debate dentro dos meios de comunicação e na sociedade desde o início do julgamento, né, seja por conta do julgamento, seja por conta do crescimento do movimento antiproibicionista no Brasil, seja inclusive pelas mudanças mundiais. Mas após, né, o entendimento do STF, que veio na terça-feira, foi possível já observar setores que não se pronunciavam sobre a pauta já falando sobre isso. Eu vi assim setores que tratam de gastronomia, páginas de comida falando sobre isso, né? Artistas que não se pronunciavam sobre isso, se pronunciando sobre isso, e acho que muita coisa ainda pode vir a acontecer. Então, pode ser positivo, inclusive no sentido da gente ver, né, setores que antes não se posicionavam, não se engajavam tanto, se somando publicamente com apoio à pauta, né? Parece que o STF, de alguma maneira, ele desinterdita, né? Ele deixa as pessoas mais à vontade para emitirem sua opinião. Então, isso também é um ponto que é positivo e é fruto, né, desse julgamento. Então, acho que são essas coisas, por enquanto, né, que a gente pode avaliar. Também tem uma questão de preocupação por conta da tramitação da PEC 45, para quem não sabe, é uma PEC que está no Senado, que visa colocar na Constituição o crime de uso de drogas. Natália, desculpa te interromper, mas já que você citou a PEC 45, essa proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada no Senado e agora já está começando a tramitar na Câmara dos Deputados, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, pode ir depois para o plenário. Eu queria te ouvir um pouquinho que efeitos a gente pode esperar dela. Ela vai ser uma resposta que talvez anule? O que a gente pode esperar dessa tramitação? Essa PEC, inclusive, surgiu já como resposta a esse julgamento que tramitava no STF, né, com uma alegação por parte do Legislativo, dizendo que entendia que o STF estava fazendo uma invasão de competências ao olhar para essa temática e tentar legislar sobre isso. Então, é também preocupante, porque se por um lado no STF a gente chega nesse entendimento, no Congresso Nacional não é bem assim, né? Assim, foi muito rápida a tramitação da PEC 45 no Senado, também caminha com uma certa velocidade na Câmara dos Deputados,
e toda a bancada ultraconservadora que tem se mobilizado para mudanças de outras leis penais tem indicado que aprovar logo essa PEC essa PEC 45 é uma prioridade. Então, esse entendimento diferente entre os poderes, ele também suscita, né, o acirramento de disputas entre os setores, né, que pensam como A ou B. Então, isso também pode, né, acompanho com preocupação a tentativa de criação de leis municipais que buscam a criminalização de usuário. Esse movimento tem acontecido em algumas regiões do Brasil desde o ano passado. Em algumas cidades, infelizmente, essas leis passaram, algumas prevêem pena, outras assumindo publicamente uma internação compulsória de usuários. E então, mesmo que eventualmente a PEC não passe na Câmara dos Deputados, a gente pode ver, né, um processo de pipocamento de leis em municípios e estados que busquem aumentar de alguma maneira o controle e pena para usuários. Perfeito, Natália. Muito importante te ouvir sobre isso, entender em que termos a gente pode colocar essa palavra avanço, decisão histórica. E agora eu queria te ouvir um pouco mais especificamente sobre, a partir de tudo isso que foi decidido no STF, a gente pode entender de alguma maneira que a violência policial contra a população negra, a população marginalizada, essa população que a gente sabe que são as pessoas que são mais enquadradas como traficantes, isso a gente pode ver alguma mudança? Há uma esperança nesse sentido a partir dessa mudança do STF? Apesar da crítica do Superior Tribunal Federal à maneira como isso acontece, né, a gente não tem uma nova orientação para as forças de segurança pública atuarem necessariamente. Hoje até saiu né, na decisão do STF, né, de que deve ser acompanhado por autoridade policial, leia-se delegado, né, a decisão sobre o enquadramento do sujeito, se uso, se tráfico. Mas na prática mesmo a gente sabe que a cultura autoritária, né, que constitui a formação das nossas forças de segurança pública, tende a seguir como né? Imediatamente não vislumbro uma mudança. Até porque há muito tempo a gente alimenta um imaginário social de que o tráfico de drogas está nas favelas e nas periferias, e de que por isso são territórios mais violentos, ao invés da gente entender esses territórios como territórios violentados, né? Violentados inclusive nos seus orçamentos. É muito comum, quando a gente vai fazer uma análise orçamentária de investimento em territórios de favelas, pequeno investimento em cultura, muitas vezes inexistente, ou outras políticas como esporte, saúde pública, educação, né? Sempre um investimento menor ou às vezes inexistente em algumas áreas em relação ao investimento que nunca deixa de acontecer, que é o fortalecimento das forças policiais e compra de armamento e etc., para seguir atuando nesses bairros periféricos e favelas das grandes cidades, das grandes e das pequenas cidades do Brasil, né? Então, essa orientação de combate ao tráfico de drogas nas favelas, a construção no imaginário popular de que a gente tem como crime organizado as facções que ainda estão nas favelas, né, aquela ideia ainda muito imaginada de um líder, um rei da favela, ela ainda é alimentada. Ela é ruim por dois motivos. Ela é ruim porque a gente não consegue fazer um combate ao crime organizado que não seja só enxugar gelo, né? E a gente gasta pouco da nossa inteligência desmantelando mesmo as estruturas do crime organizado que é internacional, que já diversificou as suas receitas, né? O tráfico de drogas e as biqueiras, como são conhecidas, elas são hoje, em muitos lugares, elas funcionam como franquias, né? Elas não são o grande lucro do crime, né? Que vai diversificando suas fontes em ocupação de contratos públicos, que vai diversificando em lavagem de dinheiro em próprio comércio ilícito, tráfico de drogas, disputa de territórios, inclusive em regiões como da Amazônia. Então, a gente vende essa fórmula há muito tempo. Lembro que uma vez eu fiz uma análise sobre os votos dos relatores
que entre 2002 a 2006 relataram a atual lei de drogas. No Senado foi o senador Romeu Tuma e na Câmara dos Deputados foi o Paulo Pimenta. Já naquela época, ambos, né, apesar do Romeu Tuma ser um sujeito oriundo ainda da ditadura e depois eleito senador, e o Paulo Pimenta, que sempre esteve no PT, ambos tinham concordância de que a questão do uso de drogas era uma questão de saúde pública, ou seja, né, os dois opostos daquele período conseguiam ter esse entendimento, uma coisa que 18 anos hoje não é. Então, o debate de saúde pública vence naquele período, assim como vence o debate do aumento da criminalização e fortalecimento das polícias para atuar contra o crime organizado. É um contexto, né, vejamos, que em 2002 a 2006, o que a gente passava? Estava naquele momento de fugas dos presídios, discussões de construção de presídios federais, como prender grandes líderes do crime. Teve até um assassinato de um jornalista numa favela do Rio de Janeiro que ficou muito conhecido e mobilizou bastante, né, da opinião pública, inclusive da mídia. Então, toda essa conjuntura reforçou uma lei de drogas que penalizava o usuário, mas reforçava, né, a criminalização, o punitivismo, né, e isso desembocou no que a gente tem hoje, né, o Brasil chegando na terceira população carcerária, e o Brasil é um dos países que mais mata pessoas no mundo, né, tem uma das polícias mais violentas. Isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que acho, isso são análises de órgãos sérios, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como a própria ONU, Organização das Nações Unidas, né, então quanto mais a gente aumenta a lógica de que as situações que não estão pacificadas, elas devem ir para a esfera penal, mais a gente aumenta a possibilidade de aumento de conflitos, e o aumento de conflitos ele vai custar a vida daqueles que menos têm condições de prover por ela, seja sendo explorados no tráfico de drogas, como pequenos traficantes, uma mão de obra rapidamente sendo reposta, porque quando a gente vai olhar, né, o que são esses jovens de favela, que são aqueles que a TV adora mostrar, eles são jovens que não vão passar, muitas vezes, os 30 anos de idade, né, a média de idade desses jovens vai ficar entre 27 anos, muitas vezes nem conseguindo passar da idade da juventude, né, ou essas pessoas vão ser presas, começar a lidar com conflitos com a lei já na adolescência, né, assim, então o elo mais frágil dessa cadeia produtiva é o mais penalizado, isso chama bastante atenção, assim, inclusive pagando muitas vezes com a própria vida na guerra às drogas. Sem dúvida alguma, são infinitas questões que essa decisão do STF nos abre, que na verdade são muitas questões que são atrasadas, que a gente está deixando elas aí, e pelo menos essa decisão, por mais que talvez não consiga resolver todo esse mar de problemas que o Brasil enfrenta, pelo menos nos mostra, nos coloca de cara com tudo isso, nos obrigando a debater todas essas questões. A certeza que a gente vai voltar a conversar, Natália Oliveira, para debater tudo isso e entender como isso vai funcionar na prática, mas por hora eu acho que a gente conseguiu dar conta de uma análise, pelo menos para entender exatamente em que termos essa decisão traz, o que a gente pode começar a vislumbrar a partir daqui para frente. Então eu queria te agradecer mais uma vez, Natália Oliveira, pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Muito obrigada, e sempre que quiserem gravar sobre isso, eu estou à disposição. Tá ótimo, então. A gente acabou de conversar com Natália Oliveira, ela é diretora executiva do Iniciativa Negra e também é coordenadora da Comissão de Legislação, Normas e Articulação Interinstitucional do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. Ela nos ajudou a entender, a repercutir que decisão é essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o uso e porte de maconha no Brasil. Os ministros também decidiram que 40 gramas ou 6 pés de maconha é o que vai definir se a pessoa vai ser entendida como usuária ou traficante, uma decisão histórica. Até então não existia um número que qualificasse, que conseguisse distinguir essas duas questões, se a pessoa é usuária ou traficante. Era algo que sempre ficava para o juiz ou para a polícia, o que também não perdeu a validade. Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda cabe ao policial, ele ainda tem esse poder de poder dar essa opinião que pode sim ser decisiva no enquadramento da pessoa. E sempre também é importante reforçar que não se trata da legalização da maconha, muito menos
anos da regularização, ela segue sendo ilegal, mas agora não é mais crime esse tipo de prática no Brasil. Bora então lembrar aquele recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa todos os dias aí na sua iniciativa regional, comunitária, na sua rádio educativa? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias colocam o Bem Viver para ecoar onde que estiver. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O papo agora é sobre um caso de luta pelo direito à terra. Olha só que história emocionante. A gente vai acompanhar o desdobramento de uma situação na área rural de Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. É que no dia 8 de junho, o acampamento Canudos foi atacado por 4 homens encapuzados e armados. São 56 famílias vivendo no local, incluindo crianças e idosos que viram criminosos invadirem e incendiarem os barracos no local. O ataque foi assunto aqui no Bem Viver, no Brasil de Fato. Você deve se lembrar do que aconteceu. Bom, o nosso repórter Pedro Estrapassalas foi até o local para conferir a situação após o crime, e a mensagem é que os camponeses vão ficar até o fim. Depois do fogo, a reconstrução. Como explica o agricultor Najib Jânio Pereira Silva. Quantas vezes for necessário, nós constrói. 1, 2, 3, 10, nós não desistimos não. E a solidariedade, como pontua Paulo Romário, da direção estadual do MST na Paraíba. Tenho dúvida que isso é, inclusive, fundamental para que o MST exista ao longo desses 40 anos, né? A solidariedade com os sem terra, mas também entre os sem terras. Em 8 de junho, um sábado, o acampamento Canudos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi atacado por 4 homens encapuzados e armados no município de Riacho de Santo Antônio. Os criminosos invadiram a comunidade onde vivem 56 famílias, incendiando barracos e deixando os moradores em desespero. O incêndio ocorreu uma semana após o cadastramento das famílias pelo INCRA, dando início ao processo de assentamento após quase 9 anos da ocupação da área, em 28 de dezembro de 2015. Vivendo provisoriamente uma escola da prefeitura do município paraibano, Dona Neide recorda o ataque. Ela se preparava para jantar com a nora e o esposo quando, por volta das 20h30, seu barraco foi invadido. Os homens já tinham rendido os outros 2 filhos e seus netos, incluindo o bebê de 3 meses. Aqui tudo que a gente tinha, sonho, tudo a gente estava aqui, tudo. A maior parte dessas coisas aqui minha que destruíram foi tudo construído aqui. Essa geladeira mesmo, eu tinha pagado a última prestação. De tudo que eu perdi, tudo me dói, mas tinha uma foto revelada de um filho meu que faleceu. Está com 7 anos. Ele estava com 17 anos. O mais que está me doendo até hoje é isso, porque eu perdi, que era a última lembrança dele que eu tinha. Era uma foto. E isso foi embora. A mobilização dos acampados para apagar o fogo usando baldes e a água da cisterna que abastece o local foi o que evitou a tragédia de ser ainda mais devastadora. Das 7 casas incendiadas, 3 foram completamente destruídas. Assim como Neide, Gerlane foi outra acampada a perder tudo o que tinha. Mas se engana quem acha que o crime abalou sua força de lutar por um pedaço de terra. Construir de novo a casa, de novo, e seguir em frente, né? Quem pensou que ia me destruir fez o bem pra mim. A reconstrução dos barracos tem sido feita de forma coletiva e iniciou 2 semanas após o crime, acompanhada pela reportagem do Brasil de Fato desde cedo. Najib celebra a reconstrução. A casa tá ficando pronta, companheiro. Tá mais perto da gente vir embora, morar nela. Já tá com a madeira em cima, vamos botar a telha pra dormir. A ideia é que também sejam erguidas moradias para as famílias que não viviam na rua central do acampamento.
O objetivo é que permaneça agora todas as famílias juntas e próximas, para que se sintam ainda mais protegidas como coletivo. Najib explica de onde tiraram forças para seguir em frente. Buscamos força dos agricultores mesmo, né? Da terra, que a gente quer a terra, aí a gente buscou essa força. De ficar, do MST, ficar e resistir. E lutar pela terra para a gente ganhar nossa terra, né? A Fazenda Canudos, de propriedade de Demóstenes Bezerra Barbosa, tem cerca de 3.000 hectares e, segundo o MST, estava improdutiva e abandonada antes da ocupação. Percorremos a sede da propriedade junto aos agricultores e pudemos constatar o estado de abandono, com as estruturas caindo e o mato tomando conta do interior das casas. Cíntia Milena Santos, da direção estadual do MST na Paraíba, dá detalhes sobre a área e a atuação do movimento. E o movimento é isso, né? Vem o conflito, mas a gente estamos aqui para resistir. E se um conflito desanimar a gente, aí qual é a organização, né? E o movimento é muito potente. E aí agora que a gente tem que se fortalecer mais ainda para poder regularizar essa terra e ser fim de reforma agrária. O ataque às famílias está sendo investigado pela Polícia Civil de Queimadas e acompanhado pela Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e a Defensoria Pública. 2 dias antes do fogo, o Sem Terra relata que o proprietário da fazenda atravessou o acampamento em uma caminhonete acompanhado de um possível comprador. O MST destaca que há cerca de 2 anos, um vaqueiro, que é funcionário da fazenda, se estabeleceu na área e passou a fazer duras ameaças contra os moradores do acampamento. De acordo com o movimento, ele responde pelo nome de Erivandro Alves e tem arrendado terras para fazendeiros da região colocarem seu gado dentro da área ocupada pelo Sem Terra. Erivandro é citado no BO como alguém com quem os moradores não têm relacionamento amigável. Cíntia analisa as possibilidades de autoria do ataque. O que a gente imagina são 3 possibilidades. Primeira, é o dono da fazenda que quer vender a área. Uma possível segunda pessoa que quer comprar a área. E terceira, esse vaqueiro que está aqui dentro, né? Que tem alguns gado, que ele tira leite, essas questões. Enquanto a investigação corre, os assentados se concentram na reconstrução de Canudos. A campanha de solidariedade lançada pelo MST dias após o crime tem dado resultado. Diariamente chegam alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, colchões e roupas. O movimento chama atenção para a necessidade mais urgente de utensílios domésticos e eletrodomésticos. Gerlane dá uma dimensão de como as doações vêm ajudando. Para mim é bom, graças a Deus. Deus está me ajudando, todo mundo ajudando, está sendo muito bom. E só agradecer a todos que estão ajudando a gente. As famílias também já retomaram o cultivo do milho, da palma, feijão e jerimum, e principalmente a criação de gado e caprinos. Após o susto, os animais já estão livres e correndo soltos e sadios pela comunidade. Najib afirma que a luta vai continuar até a conquista da terra. A ideia é nós vamos permanecer até o fim, até dizer assim, a terra é de vocês. Porque a gente tira o sustento da gente daqui. A renda que a gente tira para as nossas famílias, para as nossas crianças daqui, da terra aqui. De Riacho de Santo Antônio para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Casos como esses e muitos outros no Brasil refletem uma luta pelo direito à terra com raízes profundas na nossa história. Mas entre séculos, os passos permanecem sendo dados qualquer que seja a estação do ano. Enxergando ou não, a esperança pela justiça e dignidade para todas as pessoas está sempre ali, viva. A verdadeira luta pelo país, como a gente sabe, é feita com segurança e soberania alimentar, sem pobreza e com respeito. Agora a gente lembra de uma meta super importante lançada pelo MST para o nosso país e para o mundo inteiro. É a campanha que estabelece o plantio de 100 milhões de árvores até 2030. Pertenciosa, mas muito real, esse projeto do MST. É uma ação concreta que, como a gente sabe, faz parte de uma missão ampla de reforma agrária popular. Mais especificamente, como o MST pretende cumprir essa marca? Olha só, outras perguntas podem surgir, por exemplo, qual o mandamento da campanha, como ela está sendo realizada. Para entender um pouquinho mais, atualizar sobre esse grande panorama, a nossa repórter Gabriela Moncal tem as informações e quem está aqui para contar tudo isso para a gente é Douglas Matos. De cima de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal,
12 mil quilos de sementes de palmeira jussara e araucária foram lançadas em áreas de reserva do MST no Paraná. A ação, realizada em maio, faz parte do plano do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de até 2030 plantar 100 milhões de árvores no país. A semeadura aérea é apenas o mais massivo dos métodos do MST para atingir a meta. A ideia surgiu numa conversa entre 2 moradores do pré-assentamento Dom Tomás Balduino, de Quedas do Iguaçu. Josué Evaristo Gomes, filho de assentados e estudioso da palmeira jussara, se engajou na recuperação da espécie em extinção e fez a proposta para o colega Tarcísio Leopoldo. Tarcísio, que integra a direção estadual do MST no Paraná, falou com a reportagem do Brasil de Fato. Segundo ele, a princípio, a ideia parecia mirabolante, mas o movimento encampou, confiante de que seria possível. Então nós já tínhamos certeza do sucesso da semeadura aérea antes de ter feito a primeira semeadura o ano passado, porque as famílias já vinham buscando as sementes e lançavam elas à mão nas suas reservas legais, não as suas reservas legais, mas a reserva legal em que encosta nos lotes, né, nas áreas de APP, eram lançadas. E elas vinham, as sementes germinavam com uma facilidade, elas vinham numa facilidade, né, germinavam muito bem em uma quantidade enorme, então já fazia alguns anos que a gente sabia desse processo. E de fato está funcionando. Em junho de 2023, a primeira experiência espalhou pelo ar 4 mil quilos de sementes de palmeira jussara. Neste ano, na segunda jornada da natureza, além de o movimento ter triplicado o número de sementes lançadas, foi avaliada a eficácia da experiência anterior. O resultado? Cerca de 10 mil mudas de palmeira jussara por hectare foram identificadas por um grupo de pesquisa em agroecologia da UFES, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Em um ano, elas germinaram e estão em média com 14 centímetros de altura. O lançamento aéreo foi possível por meio de uma parceria do MST com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, a partir de articulações locais no Paraná. Entre as demais ações estão a implementação de sistemas agroflorestais nos assentamentos e acampamentos e a distribuição de mudas em escolas. O plano inclui ainda a criação de viveiros e a parceria com universidades, entidades privadas e públicas. O Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimento Saudável foi lançado no início de 2020. Um dos objetivos é projetar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a reforma agrária e a agroecologia como temas centrais para formular alternativas à crise ambiental. Segundo a articulação do MST para o plano de reflorestamento, há uma percepção clara de que o ônus não pode ficar só nas costas das famílias camponesas. Por isso, o movimento passou a buscar permanentemente o aporte de políticas públicas para tirar a ideia do papel. Bárbara Loureiro é uma das articuladoras do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimento Saudável. Em conversa com o Brasil de Fato, ela falou sobre o que chama de experiências qualitativas e disse que a ideia é transcender metas numéricas. Plantio da jussara no Paraná, o estado de Minas Gerais, que está com mais de 1.000 hectares de áreas em restauração, regeneração, o estado do Pará, que está com 1.000 hectares de área de regeneração natural e 150 hectares de SAF sendo implementado. Então tem várias experiências mais qualitativas, que é o que a gente tem dado corpo, né? No sul da Bahia, que está com cerca de 100 hectares de áreas de restauração, de APP e reserva legal, como formas também de qualificando as ações do plano. O Loureiro também destacou o que considera o principal desafio. Que seja como que o plano nacional e essa dimensão do cuidado com a natureza, do cuidado de zelo, né, com o que a gente é chamado dos bens comuns da natureza, se incorpora também como, e da qualidade, né, da materialidade também, essa dimensão da agroecologia, como um elemento também, uma dimensão da reforma agrária popular, no sentido de ação do cotidiano, né?
Para que o plano do MST se torne mais robusto, foram construídas diversas parcerias, além da que foi firmada com a Polícia Rodoviária Federal para lançar sementes com helicóptero. A lista conta, por exemplo, com o IBAMA, a Universidade Federal do Paraná e secretarias municipais de meio ambiente. Também foi feita uma cooperação com viveiros da Itaipu Binacional, do Instituto Água e Terra e de outros menores em municípios paranaenses. Os viveiros são considerados estratégicos, porque possibilitam a troca de uma grande quantidade de sementes obtidas após a extração da polpa de frutos, por mudas. As sementes enviadas são muitas vezes de espécies nativas de biomas como a Mata Atlântica. O MST também cultiva os seus próprios viveiros. Até agora já foram criados cerca de 300. Os números também são expressivos quando se contabiliza as mais de 25 milhões de árvores plantadas e 15 mil hectares de terra degradada recuperados. Ainda sobre parcerias, em São Paulo, o MST se articulou com o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Educação e Conservação Ambiental da USP. O objetivo é tocar o projeto Dandara, Transição Agroecológica em Territórios da Reforma Agrária. Por meio dele, 22 famílias cooperadas dos assentamentos Dandara e reunidas em Promissão, no interior paulista, criaram 20 sistemas agroflorestais em 13 hectares. No total, foram plantadas 18.800 mudas de 81 espécies diferentes de árvores. O MST promoveu também a recuperação de áreas degradadas no Parque da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Em Minas Gerais, destaque para um território reflorestado de cerca de 1.000 hectares que tinham sido destruídos pelo rompimento das barragens da Vale Samarco em Brumadinho. Ainda entre as iniciativas de sucesso está a regeneração natural de mais de 1.000 hectares e a restauração de 100 hectares de área de preservação permanente no Pará, entre outras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Essa é uma iniciativa do MST, mas a gente sabe que são muitas outras importantes organizações que estão envolvidas para esse mundo melhor. Conhecer de verdade o trabalho das famílias sem terra é se deparar com uma história bem diferente das outras já contadas, até porque a luta por uma comunicação diversa e plural é antiga e continua como um desafio no Brasil e no mundo inteiro. Anunciar a importância da luta pela terra e denunciar quem dela só destrói nunca foi uma tarefa fácil. Bom, vamos fazer um giro pelo mundo para atualizar questões super importantes que estão tomando o noticiário nessa semana. Primeiramente, a gente volta com o nosso repórter Douglas Matos para explicar que tentativa de golpe militar é essa que aconteceu ontem na Bolívia. É contigo, Douglas. Após reação do governo boliviano de Luiz Arce, o general golpista Juan José Zúñiga deixou nesta quarta-feira a Praça Murillo, em La Paz, na Bolívia, onde liderou uma tentativa de golpe. O então comandante das Forças Armadas saiu do local num tanque do Exército, acompanhado de outros militares e outros 12 tanques. Apesar da retirada, Arce disse para as organizações se manterem em alerta para eventuais novas tentativas de golpe. Minutos antes, reagindo à tentativa frustrada dos militares, o presidente boliviano havia trocado o alto comando das Forças Armadas e convocado organizações populares à praça para uma vigília pela democracia. Lúcio, como é chamado, também já tinha pedido aos bolivianos mais cedo que se mobilizassem contra o golpe de Estado no país. A mensagem foi enviada junto aos ministros de governo no Palácio Presidencial. Necessitamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado em favor da democracia. Não podemos permitir que mais uma vez ocorram tentativas golpistas. Queremos fazer um apelo a todos para defendermos a democracia. E aqui estamos firmes na Casa Grande, a sede do governo, com todo o gabinete e as organizações sociais. Saudamos as organizações sociais e as convidamos para que novamente mostrem o caminho da democracia ao povo boliviano. Após a partida do golpista Juan José Zúñiga, a praça se tornou palco de comemorações populares e de discursos de membros do governo. O presidente Luiz Arce agradeceu às organizações e disse que os responsáveis pela tentativa de golpe devem responder judicialmente.
Durante a tarde, Arce e o ex-presidente Evo Morales fizeram a denúncia do que chamaram de movimentações irregulares do exército boliviano. Minutos antes, Evo tinha dito que comandantes de divisões instruíram comandantes de regimentos a retornarem imediatamente aos seus quartéis para esperar por novas disposições. E isso, nas palavras dele, levantava muitas suspeitas do movimento militar na Bolívia. Em seguida, divulgou um vídeo de tropas militares marchando em La Paz, como você pode ouvir agora. Mas, segundo o jornal La Razón, foi abordado pelo próprio presidente Arce, que ordenou o recuo do general. Após o presidente prestar juramento de posse do novo alto comando militar, o soldado entrou no veículo blindado e deixou o local. A tentativa causou rápidas reações internacionais, rejeitando a quartelada. A OEA, Organização dos Estados Americanos, diversos países como México, Venezuela, Cuba e Honduras, além de organizações e movimentos populares, se pronunciaram. No Brasil, Lula se manifestou dizendo, abre aspas, como eu sou amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. O golpe nunca deu certo, fecha aspas. O ex-comandante do exército boliviano, Juan José Zúñiga, é visto como a principal liderança da tentativa de golpe contra Luiz Arce. Ele foi afastado do cargo que ocupava desde 2022, na terça-feira, dia 25, após ameaçar o ex-presidente Evo Morales. O militar de alta patente se opõe à candidatura de Morales para disputar as eleições do ano que vem. Em declarações recentes, chegou a dizer que Morales, abre aspas, não pode mais ser presidente deste país, fecha aspas, e afirmou que estaria disposto a oferecer a vida pela defesa e unidade da pátria. Em 2013, foi acusado de desvio e roubo de mais de 2 milhões e 700 mil pesos bolivianos. A verba deveria ter sido destinada ao pagamento de programas sociais. O militar foi punido com 7 dias de prisão por desfalque e falsificação de documentos. Órgãos de imigração do país foram acionados para evitar a fuga de Zúñiga do país. O Ministério Público abriu investigação para apurar as irregularidades cometidas pelo general e pela cúpula militar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur. Locução, Douglas Matos. Agora a gente vai com mais atualizações e análises sobre a liberdade de Julian Assange. Como já destacamos aqui no Bem Viver nas edições dessa semana, o jornalista australiano deixou a prisão em Londres, onde estava há mais de 5 anos. Ele foi acusado de conspiração após revelar informações secretas do governo dos Estados Unidos. Assange foi solto após assinar um acordo em que se declara culpado por divulgar os segredos militares estadunidenses. O jornalista já chegou ao seu país de origem, a Austrália. Ele ainda deve comparecer a um tribunal nas Ilhas Marianas do Norte, um território dos Estados Unidos no Pacífico. Sobre esse assunto, a gente acompanha agora a análise da jornalista e advogada Sara Vivaquala. Ela colabora com a campanha pela liberdade de Assange de Londres e comentou o significado da libertação. Primeiramente, o papel que o Brasil de Fato fez nessa campanha de Assange. Quando ninguém falava do Assange, o Brasil de Fato fez uma cobertura extraordinária, também junto com a solidariedade do MST, e nós fizemos toda a parte diplomática com o Brasil, eu era responsável dessa parte de diplomacia com o Brasil. É um dia muito importante para a liberdade de expressão. O Julian Assange agora é um homem livre. Esse acordo que ele fechou não o impede de voltar a publicar, não o impede de voltar a ter suas atividades jornalísticas. No entanto, também é um problema para os Estados Unidos, porque hoje o que o Assange teve que concordar é de que o fato dele ter recebido materiais confidenciais da Chelsea Manning, ter publicado esses confidenciais, seria um crime. Isso está em contradição, em violação da liberdade de imprensa. Então fica selado nesse acordo de que uma atividade jornalística comum, quando se trata de documentos de segurança nacional, seria um crime. Então nós temos aqui para o jornalismo um problema muito grande, a ampliação da jurisdição americana sobre outros países que podem extraditar, podem criminalizar um jornalista australiano que nunca publicou, nunca esteve praticamente nos Estados Unidos.
Sara Vivaquala também comentou a repercussão do caso no cenário internacional. Para ela, o Brasil teve um papel importante no desenrolar da libertação de Assange. Nós temos, às vezes, um pouco de dificuldade de entender da posição global que o Brasil ocupa e da posição que o Lula ocupa como líder do mundo multipolar. Eu fui uma das organizadoras do Tour da América Latina, onde nós fomos recebidos por 5 presidentes. O presidente Lula, o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, na Argentina, Luiz Arce, na Bolívia, e López Obrador. E é importante salientar o contexto em que isso aconteceu. Nesse momento, ninguém falava do Assange, nenhum único líder de Estado tinha feito alguma manifestação positiva com relação a Assange. O Assange era visto como um lixo atômico devido às inúmeras difamações e ninguém queria tocar nesse caso. Até hoje, os líderes europeus, os líderes americanos que se dizem progressistas, se dizem democratas, jamais defenderam a liberdade de Julian Assange. Então, quando nós saímos há 2 anos atrás nesse tour da América Latina, por primeira vez, e fomos recebidos, o Wikileaks foi recebido, declarou-se o Julian Assange oficialmente como um preso político da boca de cabeças de Estado. Ou seja, ali foi um ataque, vamos dizer assim, uma defesa frontal do Assange, dizendo que ao Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, que eles tinham um prisioneiro político. Aquilo foi um verdadeiro marcador de águas, e no dia seguinte que nós encontramos com o presidente Lula em Brasília, durante o período da transição, pela primeira vez, o ministro australiano sai a público e fala no parlamento australiano de que já tinha sido suficiente a perseguição de Assange. Então Lula começa a desencadear uma verdadeira mobilização nacional. Ele fala em solo inglês a favor do Assange no dia da coroação do rei Charles, dizendo que a Inglaterra estava cometendo um ato ilegal e que onde estavam os jornalistas do mundo. O Lula foi o primeiro e o único cabeça de Estado que fala numa tribuna internacional, na Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado, que Assange era um preso político. Então, o Lula foi um ponta de lança, ele quebrou vários gelos que existiam, numa conjuntura internacional, onde o nome do Assange era proibido, inclusive até em instituições, sem falar, então, nas instituições de poder. Nós estamos falando, assim, de ONGs. A Anistia Internacional não quis declarar o Julian Assange um preso político, e Lula o fez antes. Da mesma forma que Lula fala que existe um genocídio na Palestina, e aí as pessoas começam a chamar o genocídio na Palestina com o nome que tem. Então Lula tem um papel aqui de líder do mundo multipolar, e esse papel, ele foi muito presente na campanha do Assange. A campanha australiana começa a ganhar momento, e isso foi viabilizando os acordos, foi viabilizando o apoio ao Assange. Eu diria que a Austrália e o Brasil foram os países que realmente tiveram uma defesa com relação ao Assange, o México também, mas no Brasil nós tivemos no parlamento, no Congresso, deputados fazendo uma resolução a favor de Assange, no Senado também nós tivemos o imenso apoio do MST, João Pedro Stedley, sempre em todas as causas justas, um visionário. Então, o papel do Brasil foi absolutamente relevante. A campanha tentava há mais de 10 anos que o Papa Francisco recebesse algum membro da família de Assange. Nosso pedido, Lula entrega uma carta ao Papa em 3 dias, a Stella Assange é recebido por ele. O Joe Biden é um fervoroso devoto do Papa Francisco. E tudo isso desestigmatiza a figura do Assange, coloca ele como preso político, e esse é um trabalho que o presidente Lula foi o grande protagonista, sem a menor dúvida. Portanto, nós temos um papel muito importante a ser cumprido no mundo, sem menor exagero. A jornalista e advogada Sara Vivaquala também disse que há uma dúvida sobre o futuro do Wikileaks. Assange é um dos fundadores da organização que publica assuntos de relevância na geopolítica mundial. O Assange possivelmente hoje é um homem traumatizado, é um homem que precisa se recuperar. Com o acordo, ele não tem nenhuma barreira para poder voltar a operar o Wikileaks, a voltar a exercitar a atividade jornalística, mas eu não sei em que condições ele vai querer fazer isso, como que ele vai querer se reinserir na liberdade. Isso é uma pergunta que eu acho que nem ele saberia responder, qual é o futuro do Wikileaks. Mas é importante a gente lembrar que essa luta abriu para a gente vários novos paradigmas do que foi a guerra ao terror dos Estados Unidos. E acho que esse legado fica e encoraja a outros jornalistas
de verem o mundo de uma forma diferente. Então, existe o que será a atividade do Wikileaks daqui para frente, não sabemos se continuará como Wikileaks, se será outra coisa, se eles talvez virarão uma campanha de liberdade de expressão, é uma das possibilidades. Isso eu acho que talvez seja prematuro para eles darem uma posição, e imagino que eles nem mesmo sabem esse caminho. Mas fica um legado importante do Wikileaks sobre o jornalismo, e fica também um legado de luta, em que não podemos deixar que o jornalismo seja criminalizado. Isso é uma luta que está pela frente e que não foi solucionada com a libertação do Assange. A conversa com a especialista foi feita pela jornalista Luana Ibelli na edição do Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. Quem quiser acompanhar, seja ao vivo ou depois que a transmissão encerrou, pode procurar no YouTube do Brasil de Fato ou na TVT, e também você encontra a edição completa lá no brasildefato.com.br. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Um estudo conduzido pelo MAP Biomas aponta que o Pantanal secou 61% antes das queimadas que estão destruindo neste momento o bioma. O ecossistema foi o que mais perdeu superfície coberta por água nos últimos 40 anos. A gente vai saber mais detalhes. A reportagem de Murilo Pajola, e quem está aqui para contar para a gente é Daniel Lamir. Um novo estudo do MAP Biomas revelou que a área coberta por água no Brasil diminuiu 1,5% em 2023 na comparação com a média histórica, calculada desde 1985. O Pantanal sofreu redução drástica de sua superfície hídrica. O bioma foi o que mais secou proporcionalmente em 2023, com uma redução de 61% em relação à média histórica calculada desde 1985. Uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, o Pantanal enfrenta queimadas severas neste ano de 2024. Foram mais de 3.600 focos de janeiro até o dia 23 de junho. Esse número representa 22 vezes a quantia registrada no mesmo período de 2023. De acordo com o MAP Biomas, em 2024 não houve pico de cheia. Além disso, o ano registra um pico de seca, que deve se estender até setembro. Segundo a pesquisa, a superfície hídrica brasileira sofreu reduções mensais ao longo de todo o ano passado, incluindo a Amazônia e o Pampa. Em 2023, a área coberta por água correspondia a 2 vezes o tamanho de Portugal. Corpos hídricos naturais, como rios e lagos, eram 77% da superfície de água em 2023. Outros 23% são antrópicos, como reservatórios, hidrelétricas, aquicultura e mineração. Os dados apresentados pelo MAP Biomas resultam de uma análise de imagem de satélite com a ajuda de inteligência artificial. A Amazônia foi o segundo bioma que mais perdeu superfície hídrica. Ao todo, a redução foi de 3.300.000 hectares em relação à média histórica. No ano passado, a superfície hídrica na Amazônia foi de quase 12 milhões de hectares. Em terceiro lugar vem o Pampa, que apresentou uma superfície de água 40% inferior à média histórica. No caso do Pantanal, a crise se intensificou com os incêndios que destruíram cerca de 600.000 hectares do bioma somente neste ano. Na segunda-feira, dia 24, o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência devido à gravidade dos incêndios. Junho foi marcado pela intensidade das queimadas que devastaram uma grande parte do bioma.
No primeiro semestre, a região registrou a maior quantidade de focos de incêndio desde 1988, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a monitorar queimadas. A Amazônia, que abriga 62% da superfície de água do Brasil, também enfrentou uma redução significativa na área coberta por água. Em 2023, a superfície hídrica na Amazônia foi de quase 12 milhões de hectares, mais de 3 milhões abaixo da média histórica. O déficit hídrico levou a episódios de seca severa, com impactos devastadores sobre a vida aquática e as comunidades ribeirinhas. No Cerrado, em contrapartida, houve um aumento da superfície de água, atingindo 1.600.000 hectares, a maior registrada desde 1985. Este aumento é atribuído principalmente à criação de hidrelétricas e reservatórios. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir. Até onde a gente sabia, o Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Então imagina qual que é o impacto de mais de 50%, mais da metade, 61% para ser mais preciso, de toda essa área de água ter se perdido. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto aqui na radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro por meio da internet. Um pouquinho depois, à 1 da tarde, quem está junto com a gente é a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Mas para o mundo inteiro, a gente está pela internet e também pelas principais plataformas de podcast que você confere lá no iTunes, Spotify, Google Podcast e também no Deezer. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Olha só, se engana quem acha que os festejos juninos acabaram. As cidades com mais tradição ainda esticam uns dias a mais. Pode ter certeza que até o final de julho tem muita fogueira queimando pelo Brasil. Sábado, por exemplo, é dia de São Pedro, mas em alguns lugares a festa segue até mais além. Como eu disse, eu tenho certeza que até no final de julho, quiçá no começo de agosto, tem muita gente puxando um bom forró, procurando aquela pamonha, enfim. São João é um momento de realmente celebrar, não dá pra ficar só nesse mês de junho. Então, para entoar esse espírito junino, a gente traz aqui para encerrar o programa a canção Quadrilha no Pé de Serra, do cantor e compositor Flávio José. Ô, festa boa é lá na minha terra, um velho pé de serra, que recordação. Chega o São João, o povo é animado, já tem milho assado, eu vou voltar pro sertão. Acender a fogueira, soltar balão, marcar a quadrilha lá no palhozão. Vamos festejar, meu São João. Acender a fogueira, soltar balão, marcar a quadrilha lá no palhozão. Vamos festejar, meu São João. Ah, como é bom ver essa gente animada e a moçada fazendo adivinhação. E no salão a festança é quente, vamos minha gente tomar batida e quentão. Acender a fogueira, soltar balão, marcar a quadrilha lá no palhozão. Vamos festejar, meu São João. Acender a fogueira, soltar balão, marcar a quadrilha lá no palhozão. Vamos festejar, meu São João. Canjica e dançar forró até raiar o sol. Quero muita animação, não é em vão a nossa
E assim, a edição do Bem Viver dessa quinta-feira fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro. E a partir da 1h da tarde, quem está aqui em São Paulo nos confere pela RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.